Vamos começar mais uma aula aí de redação hoje, né? Segunda-feira, não pode desliga só o áudio de vocês, tá? Só o áudio. Então, vamos receber nosso professor Emerson, maravilhoso, tá? Que eu convidei ele hoje para ele falar um pouquinho como a gente pode usar a Constituição Federal, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Os outros nomes que vocês podem utilizar para não ficar repetindo Constituição Federal, se eu posso abreviar, colocar o CF, os outros nomes ele vai falar tudo para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre isonomia, igualdade e equidade, para ficar bem claro essa ideia para vocês. E a gente vai falar também dos direitos fundamentais, tá certo? Quais são os direitos que nós temos, que é garantido pela lei. Por exemplo, só para a gente se ambientar aqui, ano passado, no tema sobre a democratização do acesso no Brasil, vocês poderiam usar que a gente tem que é garantido pela Constituição Federal que a gente tem direito ao lazer e cultura, né? Deve, qualquer coisa que me corrige. Então, vocês poderiam já começar na introdução para contextualizar, dizendo que a Constituição Federal, de 1988, que ela garante isso, né? É garantido por lei. Se é garantido, tem que ser cumprido. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês coloquem aqui no chat, e aí a gente vai lendo aqui a passa texto. Aí eu vou somente já Emerson, vocês. Eu vou abrir agora o material, tá? Quer dizer, antes, Emerson, quer falar alguma coisa? Não, é só para a gente começar aí. Eu primeiro agradecer o convite e dizer que é um prazer estar revendo vocês aí, viu, galera? Estou com saudade de vocês. Muito obrigadão. Então, eu vou abrir agora. Aí, eu dizendo quando for para eu passar o material, tá? Ok. Deixa eu abrir aqui. Gente, rapidinho, a gravada, tá? Então, eu vou colocar lá, disponibilizar para vocês no canal do YouTube. Pessoal, boa tarde novamente, né? Isso, aí. Todo mundo me ouvindo bem, né? Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre de como a gente pode usar o direito nas redações do Enem. Como a Magda já antecipou, para quem já foi meu aluno, vamos partir aqui do pressuposto, vamos do zero. A Constituição, ou seja, é a principal lei que nós vamos ter no Brasil. Então, quando qualquer coisa que vá cair na redação do Enem de vocês, qualquer coisa, isso eu garanto a vocês, vocês podem usar o direito lá para contextualizar. Qualquer assunto, tá? Isso não tenham dúvida disso. O que vai diferenciar é o grau de conhecimento de vocês sobre aquele assunto. Vocês podem ou não saber alguma coisa da lei a respeito daquele assunto. Então, tu pode passar, Magda. Então, é interessante que vocês, para quem está estudando para fazer uma redação, vocês tiverem um tempinho, sentem aí, deem uma lida, principalmente no artigo 1, no artigo 5º, no artigo 6º da Constituição Federal. O 7º é mais direito do trabalho, isso aí vocês não precisam tanto. Mas o 5º e o 6º é primordial para vocês que vão fazer uma redação. Ali, provavelmente, vocês vão conseguir coisas para citar numa redação do Enem, para que ela fique bem fundamentada, bem contextualizada. Aí eu coloquei para vocês essa primeira parte. O nome oficial do Brasil é a República Federativa do Brasil. A nossa Constituição é conhecida como Constituição da República Federativa do Brasil. Só que a gente usa muito no direito a abreviação dela. Bota lá só Constituição Federal. Constituição Federal de 1988. E aqui tem até uma coisa que eu deixei para eu perguntar para ti diretamente, Magda, que eu esqueci de perguntar mais cedo, em relação a essa questão de abreviação. Porque quando eu aprendi a fazer redação, que já faz um certo tempo, a gente dizia, por exemplo, não pode começar, da primeira vez que tu coloca a sigla, tu não pode colocar ela lá e deixar ela do nada. Por mais que seja um assunto recorrente, tu teria que fazer a sigla e colocar entre parênteses o que ela significa, e só então tu utilizar ela sem precisar fazer isso de novo. A orientação é essa mesmo? É o seguinte, quando vocês forem utilizar algum nome, né, por extenso, ele está abreviado,
Na primeira ocorrência, eu uso ele por extenso. Então, eu uso a Constituição Federal, Constituição Federal. E aí eu posso colocar entre parênteses, ou eu posso colocar entre travessão, eu posso colocar CF. E aí eu posso, depois que eu utilizei, que eu abreviei uma vez, mostrei como é por extenso, eu posso usar a abreviação outras vezes no texto. Mas jamais colocar primeiro a abreviatura, depois por extenso. Sempre, primeiro por extenso, depois a abreviatura. Ah, perfeito. Então, já estou no modus operandi de novo. Então, é isso. Aí vocês poderiam estar abreviando a Constituição dessa maneira. CF de 88, a Constituição Federal de 1988, ou então CRFP, que é menos comum também, tá? É menos comum de se ver essa abreviação, CRFP, mas ela estaria correta também, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Aí vocês vão, de acordo com a orientação da Magda, a depender de como vocês vão utilizar essa denominação de Constituição aí. Pronto, beleza. Então, aí seria essa primeira regra aqui. Aí, no próximo slide, eu passei para eu só coloquei essa definição aí de Constituição para vocês. É conhecida como a Lei Fundamental da Nação, é a lei mais importante. Trata-se de uma norma jurídica que irá organizar todo o país. Nela você encontrará as instituições que vão cuidar da nação, assim como os direitos e deveres mais básicos do cidadão. Então, nessa primeira parte aqui, eu vou definir para vocês o que seria essa Constituição. Gente, Constituição, ela vai ser isso. Vai ser a principal norma jurídica que nós temos. Digamos assim, são as regras básicas. Fazendo uma analogia aqui, digamos, com a nossa casa, a Constituição seriam as ordens do nosso pai e da nossa mãe, que é quem dão as ordens para nós de como nós devemos seguir o regramento da casa. Então, a Constituição, ela é a principal legislação, é ela quem vai dar dizer como as coisas vão funcionar. Então, os pais da gente não dizem como as coisas vão funcionar, aqui a Constituição também vai dizer como as coisas vão se desenrolar. Aí, nesse bojo, ela vai falar das instituições. Quando a gente vê, por exemplo, falar, a gente teve uma eleição ontem para eleger vereadores e prefeitos. Prefeitos para ocupar o legislativo, prefeitos para ocupar o executivo e vereadores para ocupar o legislativo, que são o quê? Poderes da União. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Quem traz isso? Como a gente chega nisso? É a Constituição, ela que vai determinar. Claro que tem toda uma questão histórica por trás, mas, primordialmente, no nosso ordenamento hoje, quem traz essa definição, a forma como tudo tem que ser feito, é a Constituição Federal. Ela traz todo o regramento. E, principalmente, que aqui é o importante para a redação, no meu ponto de vista, que são os direitos e garantias fundamentais. Direitos e também deveres, tá? Porque a gente fala, às vezes, muito em direitos, e esquece de falar também nos deveres. Um dever que estava latente ontem, que a gente viu que muita gente não cumpriu, é o dever de votar. Votar é um direito-dever. É um direito nosso votar, mas também é um dever nosso enquanto cidadão de uma república federativa. Então, quando a gente vai falar também, a gente muito dos direitos e dos deveres que vão estar presentes nessa Constituição. Aí eu coloquei aqui algumas formas como a gente conhece a Constituição. Constituição Federal, que eu já falei, Constituição da República Federativa do Brasil, que são as terminologias mais utilizadas pelos operadores do direito, mas aqui a gente tem algumas outras que são utilizadas, às vezes, em textos jornalísticos. Carta Magna ou Magna Carta, que é a mesma situação, é uma terminologia diferente. Para você não ficar toda hora falando de Constituição no seu, você vai fazer um parágrafo. Tem que colocar lá 4 vezes, para não colocar a Constituição as 4 vezes, a cada momento tu coloca uma terminologia dessa. Lei fundamental também é muito comum se utilizar, carta constitucional, lei básica, lei maior e carta política. Todos são sinônimos para uma mesma coisa, para falar da Constituição do Brasil. Tá? Só a título de curiosidade, a nossa Constituição ela é
a sétima Constituição que o Brasil já teve. Então, para quem também tem curiosidade, por exemplo, se vocês fossem pedidos a falar sobre voto numa redação do Enem, que eu acho pouco provável, mas pode acontecer, vocês poderiam estar citando que o direito ao voto ele vai ser, digamos assim, ele vai ser trabalhado a partir da Constituição de Getúlio Vargas, onde os analfabetos conseguiram direito ao voto. Antes disso, eles não tinham direito a votar. E na primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, por exemplo, não dava direito a voto. Então, isso aqui são fatos que eu poderia estar citando para fundamentar uma redação, por exemplo, com direito ao voto. Falar sobre direito ao voto, por exemplo, falar também sobre fake news, né? A relação das fake news com o processo eleitoral. Vocês poderiam estar utilizando algumas argumentações também que remetem, porque demonstra demonstra controle de vocês sobre o conteúdo. Vocês sabem desde como é que se dava esse direito antes. Pode passar, Magda. Pronto. Aí eu falar um pouquinho aqui para vocês sobre princípios da Constituição, que é esse princípio da legalidade e legalidade genérica. Gente, parece complicadíssimo, tá? Mas o princípio da legalidade é uma coisa simples para nós. É basicamente o seguinte: nós só podemos fazer, nós cidadãos podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe. O poder público pode fazer tudo que a lei manda. Então, o princípio da legalidade está referido da seguinte maneira: para o cidadão, ele vai dizer o seguinte, que tudo nós podemos, desde que não seja vedado. Nós podemos fazer qualquer coisa, desde que a legislação não diga que isso é proibido. Por exemplo, matar alguém. Nós não matamos, por quê? Porque a legislação vai dizer, não pode matar. Muita gente que leva isso aqui ao pé da letra, não mata só porque não quer perder o seu réu primário. Mas, então, a questão do princípio da legalidade refere-se à ideia de que os órgãos e as pessoas elas estão vinculadas aos preceitos da lei, ou seja, todos nós estamos vinculados ao preceito da lei. Quais são os preceitos? De obedecer aquilo que a lei está trazendo. Nós não podemos fazer nada que a lei nos proíba. No entanto, nós podemos fazer qualquer coisa. O poder público, por sua vez, é diferente. Ele só pode fazer aquilo que a lei manda. Ele não pode fazer aquilo que ele acha que é certo. Ele só pode fazer aquilo de acordo com o que a lei determina. Então, vocês poderiam estar citando isso aqui no princípio da legalidade. Se vocês fossem chamados a falar, vamos ao tema do ano passado, que falou sobre o acesso a cinema. Acesso à cultura. Acesso ao cinema, exatamente. Lá nesse tema, vocês poderiam estar falando um pouquinho sobre a questão da legalidade em relação a fazer cinema, porque no Brasil se fala muito hoje em dia de censura, de censurar o que é arte, o que não é arte. Aí aqui vocês poderiam estar se referindo a esse tema dessa forma, a definição de arte a lei não vem trazer. Então, qualquer coisa que eu considere como artística e que obviamente não esteja ofendendo o outro, pode ser considerado arte, porque a arte ele tem esse tom mais intimista. Então, lá pelo princípio da legalidade, para acabar com essas ideias que às vezes a gente tem de querer vincular, de criar leis para dizer o que pode e o que não pode, o que é o que não é arte. Porque a arte ela está vinculada a uma questão muito cultural, é uma questão muito íntima das pessoas. Então, são coisas muito diferentes. Edenilson, inclusive, quando vocês poderiam até, gente, utilizar, ao invés de sempre utilizar a parte do direito que fala que a gente tem direitos fundamentais, por exemplo, no caso da liberdade de expressão,
né? Provavelmente a maioria dos alunos eles iriam para a parte da lei que diz que que o Brasil você você tem liberdade de expressão. Ao invés dessa parte da lei, você poderia usar essa aqui da legalidade. Ou seja, você está usando o mesmo repertório sociocultural, que é a Constituição Federal, só que olhando por um outro viés. Não é proibido pela lei você se expressar. Não é proibido pela lei, por exemplo, você escrever uma letra de funk, um proibidão. Não é proibido. Então, ao invés de usar a parte da lei que me garante liberdade de expressão, eu poderia usar essa parte da lei que diz que nada é proibido se lá na lei não está proibido. Então, vocês usariam uma outra parte dentro da Constituição Federal, mas mostrariam que vocês têm um conhecimento maior da Constituição Federal, certo? Pode ir, Derson. É o princípio da legalidade, que eu estava falando para vocês, né? É isso que eu falei para vocês, aquilo que nós podemos fazer, tudo que a lei não nos proíbe. Isso a gente conhece como princípio da legalidade genérica. Ela está presente lá no artigo 5º, no inciso 2. Daqui a pouco a gente dá uma faladinha sobre isso especificamente. Mas, quando a gente vai falar sobre esse princípio da legalidade, só tenham em mente isso. É o princípio que vai dizer que nós vamos poder fazer tudo aquilo que a lei não nos proíba, ou então que o poder público só pode fazer aquilo que a lei permite a ele. Aí eu vou entrar um pouquinho aqui, vou dar um exemplo bastante prático para vocês. Na semana, há um tempinho atrás, aí, o presidente ele falava sobre dissolver alguns órgãos do poder público, sobre dissolver algumas comissões. Quando ele entrou, ele queria dissolver várias comissões que existiam. Só que ele não podia fazer isso, ele não pode, na verdade. Por quê? Porque a lei, a legislação, a própria Constituição, as pessoas vão entrar no poder público para dar assessoria na tomada de decisão. Então, qualquer que seja o presidente não pode chegar e simplesmente destruir com aquilo. Por quê? Por conta desse princípio da legalidade. Porque, pelo princípio da legalidade, o gestor só pode fazer aquilo que a lei ordena a ele. Se a lei diz que tu tem que fazer, ele tem que fazer, sob pena de estar cometendo um crime de responsabilidade. Pode passar aí, Magda. Aí, ó. Se tiver alguma dúvida, pode ir falando, tá? Aí chegou aqui, acho que na parte mais legal da aula, é a questão do princípio da igualdade, tá? Gente, só para começar, esse princípio da igualdade, vocês vão ouvir chamar ele em algumas vezes, algumas reportagens, ou próprios textos jurídicos, como princípio da isonomia. Só que a igualdade ela é dividida de duas formas: igualdade formal e igualdade material. A isonomia ela abarca a igualdade formal. O que é a igualdade formal, senhores? É a igualdade que vai estar lá na lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Aquela igualdade que a lei vai dizer, olha, você e você são iguais. Isso é igualdade formal, também conhecido como isonomia. A isonomia vai ser isso. Todos nós somos iguais em direitos e deveres. Tem lá na Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Aí entra as benditas das questões. Aí, às vezes, o aluno ele vai dizer, não, professor, mas nós não somos iguais, porque a Lei Maria da Penha ela só serve para a mulher, ela não serve para o homem. Mas eu vou destruir com os sonhos das pessoas que argumentam dessa forma, porque isso não significa igualdade formal que nós não tenhamos que distorcer algumas realidades, porque, na prática, homens e mulheres não são iguais. Vide resultado das eleições, eu vou falar aqui de novo. Num país onde mais de 50% da população é mulher, menos de 30% dos representantes são do sexo feminino. Então, quando a gente começa a observar, existem distorções. Então, aquilo que é igual que a lei vai mandar, a lei também vai dizer que nós temos que trabalhar porque está desigual na prática. Aí vai entrar a igualdade material. Na igualdade formal, eu digo que todo mundo é igual. A igualdade material se trabalha para que essa igualdade de fato aconteça no mundo prático.
Porque, como eu estou falando para vocês, muitas vezes a igualdade ela só fica na letra da lei, ela não está no mundo prático. A igualdade material vai ser essa luta por igualar as pessoas no mundo prático. Isso aqui poderia ser citado, a igualdade material, na questão das cotas. As cotas raciais são uma tentativa de utilizar a igualdade material para uma distorção histórica que nós temos, que é a discriminação dos negros, dos povos indígenas. Então, todas as vezes, qualquer redação que vocês forem fazer que trate de alguma lei específica para uma determinada classe, uma lei, por exemplo, como eu falei, a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres da violência doméstica, a lei de cotas, de todas as cotas raciais, econômicas, todas elas vão se basear aqui nesse princípio da igualdade material. Ou seja, você colocar pessoas, porque a gente deseja que sejam iguais, mas, na realidade, algumas têm mais e outras têm menos. O que essa igualdade material vai fazer? Ela vai tentar equilibrar, levantar o de cima e abaixar, levantar o de baixo e abaixar o de cima para que eles fiquem no mesmo patamar, teoricamente. Por isso é que essas cotas elas vão sendo trabalhadas. Quando vocês forem falar de qualquer coisa que fale sobre desigualdade, vocês podem estar citando essa igualdade material aqui. Ei, Dermisson, e aí eu lembrei agora, gente, de um assunto super recente, que alguns de vocês perguntam, professora, tema, mas ao invés de vocês pensarem nos temas, pensem nos eixos temáticos. Por exemplo, tudo isso que deve estar falando, eu posso encaixar a questão da material, eu posso encaixar na saúde, e aí agora fresquinho, não teve aí toda essa situação em volta da privatização do SUS? O SUS está voltado para a igualdade material, né, Dermisson? Né? As pessoas que não têm condição de pagar por um serviço de saúde particular, elas têm acesso ao SUS, certo? Então, por exemplo, vocês poderiam utilizar esse princípio da igualdade material na questão da saúde, no eixo de educação, tá certo? Pode continuar, Dermisson. Na educação também, né? Porque está muito latente, principalmente, como eu falei, na questão das cotas, e também, de qualquer forma, o ProUni, tá? O ProUni, que é uma ferramenta de entrar na universidade para muitos, o ProUni também ele está abarcado por essa igualdade material. Gente, isso aqui não é ideia do professor Dermisson, é porque ele é socialista, é porque isso aqui é a própria legislação que vem trazer. Tá? A legislação ela cuidou disso. A nossa Constituição ela tem como característica. É uma Constituição capitalista, verdade, mas ela tem um cunho social muito grande. Os filósofos, aqui fazendo uma interdisciplinaridade, os filósofos que influenciaram na criação dessa Constituição é o Marx, do Capital, né? O precursor a galera diz que ele é o precursor do comunismo, o Marx, o criador do capitalismo, o formulador da ideia capitalista também. Ou seja, são pessoas que estão em campos completamente diferentes, mas eles também vão dar inspiração. Aqui eu poderia dizer para vocês, já falando também em redação, a nossa Constituição, gente, ela tenta o tempo todo se equilibrar no meio de dois mundos. Tá? Ela tenta... Ordem à sobra. Isso. Ela tenta... Aí vem aquela história do Sócrates, lá do caminho do meio. Sócrates dizia que o homem ético ele vai pelo caminho do meio. A Constituição brasileira ela tenta ir por esse caminho do meio. Ela não é socialista completamente, mas ela também não é só capitalista, porque a gente vai ter uma série de direitos que vão bater lá no capitalismo. Por exemplo, o direito à propriedade. O direito à propriedade ele existe, mas ele não é restrito. A gente está sujeito à função social da propriedade, que vai estar lá na Constituição também. Se nós temos uma propriedade, nós temos que seguir a função social dela. Nós temos que dar a destinação correta para que não ocorram distorções na convivência social. Eu sempre gostava de citar um exemplo esdrúxulo, mas que todo mundo compreendia de cara. Eu quero ter uma fazenda.
no meio de São Luís. Eu vou comprar uma série de condomínios, vou fazer uma fazenda no meio de São Luís, porque eu tenho dinheiro, eu posso. Eu vou fazer porque eu quero. Vocês já pensaram se isso pudesse acontecer? As distorções que não iriam ocorrer? Então, aí se trabalha muito essa questão na função social da propriedade. Se vocês um dia forem falar na Constituição, alguns temas dá para falar sobre questão de função social, seria uma tentativa de equilibrar o direito de propriedade do capitalismo com a finalidade que vem lá do socialismo, a ideia da destinação correta das coisas, cada coisa para sua finalidade. Pode passar aí, Magda, por favor. Aí, demora um pouquinho. Certo. Aí eu falei para vocês. Aí tem equidade e igualdade, que seria diferenciar o que é ser igual e o que é ser equivalente da equidade. Se eu voltar para aquele conceito anterior, a igualdade, eu diria que é a legalidade formal. Na forma, todos nós somos iguais. Então, a legalidade seria a igualdade, o direito à igualdade. Aí vocês podem observar, nas duas situações, bora para a primeira figura aí, que vai ter, que essa que está de roxinho aí, a da bicicleta. Nessa figura, eles estão sendo tratados de maneira igual? Perfeitamente iguais. Então, estaria tudo correto pelo princípio da igualdade. Mas aí a gente vai entrar na igualdade formal, que seria a bendita da equidade, que é um termo muito falado por algumas pessoas, e eu acho muito interessante falar em redação também, porque várias vezes nós somos instigados a falar sobre a questão das desigualdades. Então, a igualdade seria dar para todo mundo a mesma coisa. A equidade é diferente. É eu dar a cada pessoa aquilo que ela precisa para que ela se torne igual ao outro. Na primeira figura, então, vocês observam, a bicicleta que foi dada para todo mundo é igual. Só que ela não vai servir para todo mundo. Aquilo que poderia ajudar a igualar vai servir para desigualar mais ainda. Isso é estranho a vocês no mundo de hoje, em algumas situações? Isso é estranho. Por exemplo, a gente vê o tempo todo falar em certas coisas. Vamos deixar, é porque é igual. Lá, quando as pessoas que falam contra as cotas, não porque está acabando com a igualdade. Acabando com a igualdade, mas a gente é igual se nas universidades existia uma série, a população das universidades era branca, a maioria era branca, e hoje em dia que já se consegue equilibrar. Então, não existia essa igualdade. Igualdade, aí a gente toca lá na meritocracia. Meritocracia seria o tratamento igual para todo mundo, mas o tratamento igual nem sempre vai ser o melhor tratamento a todo mundo, certo? E a questão da equidade seria o quê? Tratar da equidade vem do conceito de Sócrates, de novo, o conceito filosófico de justiça de Sócrates, que vai dizer que justo é dar a cada um o que é seu, é tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais, na medida das suas desigualdades. Ou seja, é dar a cada um aquilo que é justo para que ela possa competir em pé de igualdade com as outras pessoas. Tá? Então, a equidade e a igualdade eles vão se distinguir dessa maneira. Igualdade é dar tudo da mesma forma para todo mundo. Equidade é dar coisas diferentes para pessoas diferentes, não para aumentar as desigualdades, mas para tentar equilibrar equilibrar a diferença das pessoas. Então, vocês se liguem bastante nisso. A questão da igualdade, nem sempre tratar igual é tratar de maneira justa. Porque, às vezes... E, gente, essa questão da igualdade e da equidade, vocês podem visualizar ela muito bem e vocês poderiam encaixar ela muito bem, principalmente na área de educação. Porque, pensem, se falar muito da questão da inclusão. Então, vamos dizer assim, eu posso dizer assim, eu tenho uma pessoa que ela é cadeirante. E aí, seria uma igualdade eu dizer assim, você tem vaga para você em determinada escola. Quer dizer, em todas as escolas tem vaga para você que é cadeirante, tem vaga para você que é surdo, tem vaga para você que é mudo, para qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem ou deficiência. Tem a vaga. Isso seria a igualdade.
Mas vamos dizer que a pessoa que é cadeirante chega naquela escola e a escola não é acessível a ela. Então, ela não tem rampas, as portas são muito pequenas para ela entrar, entendeu? A pessoa que é surda, ela não tem uma pessoa, um profissional da de Libras que possa fazer o intermédio entre ela e a professora. Então, aí a gente não tem o quê? Equidade. Então, nesses assuntos, ano retrasado, se não me engano, o tema é a questão do estudo da educação, uma coisa assim. Então, essa questão da equidade e da igualdade, vocês poderiam usar perfeitamente em temas como esse, em temas que tragam essa questão de inclusão social, inclusão digital, inclusão de pessoas com deficiência, encaixa perfeitamente esses princípios aí. Pode ir lá, Denis. Exatamente. Quando vocês forem pensar em educação, qualquer forma, qualquer direito que a gente conhece hoje, direito de minoria. Qualquer direito de minoria, como as pessoas estão falando de maneira pejorativa, qualquer direito de minoria, vocês poderiam estar encaixando essa ideia da equidade. Tá? O tratamento equidistante, ou seja, eu vou tentar diminuir a diferença. Só para a gente mudar já aqui, só para tentar também, por exemplo, quando a gente vai falar disso que a Magda acabou de falar, de acesso à escola, mas a gente poderia ir um pouco mais longe. Todo mundo tem o direito de vir. Vocês já pensaram no direito de vir do cadeirante em qualquer cidade? Qualquer, não é só, nem só no interior, é nas próprias capitais. São Luís, por exemplo, vocês já pensaram nesse direito de vir dessas pessoas em São Luís? Não tem nada preparado para eles, não tem rampa. A maioria das ruas não tem rampa, as calçadas são desniveladas. Então, não existe esse direito de vir que a gente clama tanto, ele não tem para as pessoas com necessidades especiais de locomoção. Então, a questão aí entraria perfeitamente a questão da igualdade e da equidade também. Tá? Direito à saúde também, a questão do direito à saúde. As pessoas que estão passando por tratamentos de câncer, às vezes elas no hospital público elas esperam 2, 3 meses para fazer uma tomografia, e o tratamento às vezes necessita de dias para que ela descubra e comece logo a fazer o tratamento para não aumentar a chance dela de sobrevivência. Então, várias coisas vão entrar aí. Vocês peguem o conceito e aí depois, no decorrer do tempo, vocês vão aprendendo a encaixar os conceitos nos possíveis temas de redação de vocês. Acho que interessante é que dica que eu daria para vocês é pensar na cerne da questão, o que seria essa igualdade, o que seria a equidade. Eu espero que vocês tenham entendido, porque aí depois, na prática, vocês podem encaixar isso até em coisas que a gente não vislumbra nesse momento, mas na hora da redação vocês poderiam estar aproveitando. Passa aí, Magda, por favor. Não, só que antes de passar, olha, o seu Augusto colocou assim, entendi, acho que as professoras de ensino especializado é quem são as ferramentas de equidade da nossa escola. Perfeito, entendeu? Então, oferecer, por exemplo, o caso do surdo, oferecer um profissional de Libras é uma questão de equidade, e não só dar a vaga para ele, certo? Isso. Vou passar. A questão da equidade, né, Magda? Também, por exemplo, é a ideia das aulas de sábado dos alunos que são adventistas não levarem falta. Também se encaixa a questão da equidade aí, porque isso é um tratamento para uma pessoa que necessita, né? Porque a religião dele não permite que ele assista a aula dia de sábado, então ele não vai levar falta, tem que se passar trabalhos. Então, vai surgindo aí, vocês vão procurando. Então, só para finalizar essa ideia aqui, eu coloquei aí isonomia para vocês. Isonomia trata-se do princípio constitucional, onde garante tratamento igual a todos os cidadãos brasileiros. Isonomia, igualdade formal, igualdade na forma. Igualdade material, equidade. Tratamento diferenciado para as pessoas que precisam de tratamento diferenciado, para que elas possam ser iguais em direito. Tá? Porque a Constituição ela vai dizer isso. Ela se preocupa em dizer quais são os direitos, mas ela também vai se preocupar em dizer que as pessoas vão ter que ser tratadas de maneira diferente. O Constituinte, ele sabia, o legislador que criou a Constituição, ele sabia que as pessoas, na prática, não são iguais. Tá? Não é por uma questão de nós querermos excluir alguém ou não.
mas na prática, as condições práticas vão se desenrolar e algumas pessoas vão ficar para trás. Pode passar aí, Magda. Aí eu botei aqui como citar, né, artigos da Constituição. Esse assunto dos alunos de serviço jurídico a gente massacrou bastante. Mas para vocês que não estão bastante acostumados com legislação, citar legislação é uma forma, assim, não existe uma regra oficial de como citar. Mas no mundo jurídico, a gente, eu vou apresentar no próximo slide, na verdade. A lei ela vai se dividir, senhores, em artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Para que é isso? Simplesmente para organizar a leitura. Porque vocês já imaginaram, se fosse um texto corrido, vai dizer um monte de coisa no texto corrido, fica complicado. É que nem a ideia do parágrafo. Eu, por exemplo, eu era péssimo escrever, porque às vezes eu fazia um parágrafo de 10 linhas. Então, fica às vezes sem sentido, fica cansativo para quem está lendo. Então, a questão aqui é, os artigos, parágrafos e incisos é para organizar a leitura, para dar fluidez e para organizar o pensamento do legislador, para que ficasse bastante claro o que eles estavam falando. Aí nós vamos ter os artigos, que vão ser acompanhados de ART, aí o pontozinho, aí você vai colocar lá o que está dizendo no artigo. Comumente, os artigos eles são divididos em parágrafos. Então, você vai colocar o ART, aí você vai colocar o ponto e o númerozinho do artigo que você tem de citar. Aí você coloca o número do artigo, passa a vírgula, e aí vai colocar o sinalzinho do parágrafo, que é esse que eu coloquei nos slides de vocês. Esse sinalzinho de parágrafo aí, que está antes dos números, no final do parágrafo. Eu falo aí sobre parágrafo. Esse símbolo significa parágrafo. Desenhar ele não é simples, mas vocês desenham algo bem parecido com isso, que quem estiver lendo vai entender o que vocês estão falando. Aí eu coloco também, após o parágrafo, o número do parágrafo onde eu estou tirando. Quando eu vou falar sobre o parágrafo, eu só preciso colocar o símbolozinho e o número daquele parágrafo. Tá? Não é algarismo romano, é número normal. Aí vem os incisos, também é utilizado para subdividir, tá, os parágrafos ou os próprios artigos. Também é uma continuação de ideias. Tá? Quando a gente fala lá no artigo 5º dos direitos e deveres, então, cada inciso vai ficar com um direito do cidadão. Então, também é para organizar. Os incisos, senhores, eles são dispostos em algarismos romanos. Tá? Aí vem lá o 1 em algarismo romano, 2 e assim por diante. E tantos quanto forem necessários para dizer tudo que o legislador quer. E as alíneas? As alíneas elas são feitas através das letras minúsculas. Tá? Aí você coloca a linha A, B, C, D, E. Aí passa aí, Magda, rapidão. Só para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Aí tem essa situação. Aí o segundo parágrafo, aí eu falo para vocês o seguinte. Segundo o artigo 12 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. É uma forma de fazer a citação. Eu coloco a legenda e digo o que é que ele está dizendo lá. Porque aí isso também eu vou invadir a área da Magda aqui, ela já pode se preparar para falar, porque vocês também não podem deixar, tipo assim, como se fosse domínio público. Eu vou botar lá artigo tal, inciso tal, e vou simplesmente passar para outra informação. Eu tenho que dizer o que aquele artigo está falando. O artigo, parágrafo e inciso. Aí eu botei, o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição, prevê que o cargo do presidente do Senado Federal é privativo de brasileiro nato. Então, eu digo aonde está e digo o que tem lá, tá? Para ficar claro, para demonstrar um pouco de domínio sobre o que vocês estão falando. Isso. Com relação à questão da citação, gente, até enviei material para vocês já nos mapas, sobre a questão do discurso direto e indireto. Lembra de uma coisa que eu já falei lá para vocês? Existem formas e formas de eu fazer alguma coisa, né? Mas tem aquelas que sempre vão impressionar mais. Então, é o seguinte, vocês podem, sem problema nenhum, citar apenas assim,
a Constituição Federal, vírgula, colocar o que vocês querem. Segundo a Constituição Federal, segundo a CF. Agora, se vocês estão querendo citar lá da CF e vocês têm a plena certeza do artigo onde ele está, do parágrafo, do inciso, e vocês colocarem, olha, vocês vão ficar muito bem aos olhos do corretor, certo? Então, vocês podem colocar desse jeito que o Dermisson está colocando, que vocês mostram muito mais domínio, né, muito mais conhecimento, mas também não fiquem tristes e nem achem que vão perder ponto por isso, porque vocês não vão, se vocês colocarem apenas segundo a Constituição Federal ou na Carta Magna, certo? Então, com relação à citação, vocês podem fazer isso. Lembrando que, se eu faço a reprodução do texto exatamente como está no original, eu tenho que colocar as aspas, tá? Se eu não vou colocar, então não precisa as aspas, certo? Pode ir lá, Bem. Certo. Pois é, era isso também que eu ia te perguntar, Magda, essa questão também. Essa questão também de ordem, né, de não vai influenciar. De falar, segundo a Constituição Federal, aí eu vou falar o que diz lá, ou então falar e depois ver como a Constituição fala, também não tem problema, né? É um tópico que eu queria te perguntar também sobre essa questão bem aí. Então, isso é uma forma de citar, como a Magda já antecipou. Então, eu posso citar de várias formas, sempre demonstrando o domínio de vocês. Então, aí a dica também que eu dou em relação a isso que a Magda falou, depois vocês que vão fazer a redação, não é perder tempo. Dei uma lida no artigo 5º, pelo menos nesse, só nesse. É grande, é extenso, mas isso aí não vai demorar mais do que 1h30 para vocês. Tá? Mais do que isso não vai demorar. Então, dei uma lida para que vocês possam ter um controle maior sobre isso na hora de fazer uma citação. Eu garanto que vai ajudar vocês. Como a Magda falou, impressiona muito. Isso. Tem até aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui o... Ai, não, ele está passando. Mas também alerta bem aqui o sinal. Aqui, de repente, poderia só dar uma lidinha aqui nessa... Só no artigo mesmo. Isso. Aí depois ele passa para frente. Uhum. Aí o artigo 5º, ele vai falar o seguinte: todos são iguais perante a lei, a igualdade de matéria formal aí, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros natos... Eu acho que está comendo um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Assim. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros natos e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí tem o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Quer falar alguma coisa, Magda? Não, só aqui, por exemplo, gente, fiquem ligados aqui. Vocês poderiam, na questão da citação, né, que a gente está começando há pouco, vocês poderiam começar aí, né, o artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei, e aí continuar com o que vocês gostariam de dizer. Se for, por exemplo, uma introdução, vocês poderiam colocar o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos nós somos iguais perante a lei. Aí, a partir daí, coloca o tema na redação, certo? Dependendo do que for lá o pedido para vocês dissertarem, tá certo? Só fiquem ligados como é que você utiliza a abreviatura aqui. Você não é com letra maiúscula, não é com letra minúscula, tá? Olha, o uso de letra maiúscula e minúscula, gente, pode tirar pontos de vocês lá na Constituição, lá na competência 01, tá certo? Então, fiquem ligados aqui, tá? Pode ir, Décio. Uhum. Então, aí... Professor, com licença rapidinho. Romulo, quer falar? Eu só gostaria de perguntar sobre essa questão de igualdade material e igualdade formal. Quando nós formos lá colocar elas lá, colocando só o nome delas, passível do corredor já entendeu do que se trata ou precisa registrar lá que é um princípio da lei, da Constituição? Vai, Décio. Eu acho que vocês têm... por segurança, eu diria para vocês explicarem o que seria. Por segurança, não precisa fazer uma explicação muito longa, mas fazer uma explicação curta,
porque pode ser que é raro, né? Mas pode ser, porque também é uma coisa muito particular do direito, essa distinção de direito, liberdade, igualdade material e igualdade formal. Então, é interessante que vocês escrevam lá o que significaria essa igualdade formal, o que significaria essa igualdade material. Tá? Acho que seria interessante para vocês falarem. Olha, Rômulo e todos os outros, vocês nunca, vocês nunca vão escrever a redação de vocês pressupondo que o corretor já sabe, certo? Vocês nunca vão fazer isso. Eu não posso colocar alguma coisa assim, mas ele vai saber isso aqui. Não, não vou fazer isso, tá certo? Primeiro que, ele não tem a obrigação de saber. Segundo, gente, ele é um corretor, tá certo? Vocês têm que deixar o texto todo amarradinho o máximo possível. Com relação ao que Demerson falou, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos só 30 linhas, né? Então, a gente tem que observar o que a gente deve colocar ou não. Como o Demerson disse, vocês não vão discorrer um texto lá de direito. Mas, por exemplo, Rômulo, sobre o que tu falou, a questão a legalidade formal e material, não é isso? Se tu puder distinguir entre formal e material, perfeito. Lembra da questão do impressionar? Agora também, se for um caso de daquele parágrafo que tu vai utilizar, tu não tem muito disponível, o texto está acabando, alguma coisa assim, aí basta tu colocar que é um princípio, tá certo? Basta colocar que é um princípio. Pode ir? Uhum. Pois é. Aí, em relação a esse artigo 5º, a gente vai falar, digamos, dos direitos básicos do cidadão brasileiro. Direito à vida, tá? Muito pode ser utilizado em vários temas de redação. Por exemplo, pode falar aqui sobre aborto, que é uma coisa que eu não sei, acho que é difícil de cair, mas poderia falar, por exemplo, esse direito à vida, que as pessoas também contrapõem muito. O aborto não seria massacrar esse direito à vida. Aí tem a questão da argumentação, do equilíbrio, novamente. Porque no Brasil, se disserem algum dia para vocês, no Brasil é permitido aborto, a resposta correta é sim. Por quê? Porque existem 2 casos especiais que no Brasil pode ocorrer aborto. Não são todas as pessoas que vão poder fazer, mas se perguntar se pode, tecnicamente vai poder, porque existe uma decisão judicial com uma súmula vinculante que vai dizer que pode haver aborto em algumas situações específicas, no caso do anencéfalo e da gravidez, resultado do estupro. Vocês lembram daquela história lá da menininha de outro dia que chamou muita atenção, né? Que eles não queriam para fazer o aborto, mas o hospital teve que fazer, eles tiveram que achar um lugar para fazer, porque era um direito dela, segundo o entendimento constitucional do STF. Era um direito básico dela, eles tiveram que fazer o aborto. Por mais que os pais não quisessem, mas se ela quisesse, era um direito básico dela. Então, o direito à vida aí, ele vai sempre... só para amarrar um pouquinho o conceito aqui para vocês, quando a gente fala de direito, né, a gente pensa que os direitos eles são irretiráveis. Mas, volta e meia, o direito de uma pessoa vai chocar com o direito da outra. A minha liberdade de expressão choca diretamente com o direito da outra, a honra da outra pessoa, né? Por exemplo, falar de fake news. Então, os direitos fundamentais, eles vivem se chocando no caso concreto, ou seja, nas situações concretas. De vez em quando, um direito de uma pessoa vai se chocar com o direito da outra. O que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar de razoabilidade para poder chegar a um denominador comum nessas situações. Direito à vida, por exemplo, eu acabei de citar para vocês, com o direito da menina de não gerar aquela vida. Então, direitos fundamentais, volta e meia, elas se chocam. No direito, a gente utiliza uma regra de proporcionalidade. A gente chama de proporcionalidade, de razoabilidade e proporcionalidade, para chegar a um denominador comum, para que um direito não esvazie o outro e eles dois cheguem aos dois serem mantidos. Então, vocês vão ter aí no caput do artigo 5º, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade.
são os direitos mais básicos das pessoas. Nos casos de nós estarmos lidando diretamente com o choque entre esses direitos, a gente vai parar e vamos apelar para a razoabilidade, para que eles possam se manter no mesmo patamar. Direito à vida não é... O bom senso, né? Exatamente, bom senso. Direito à vida não é supremo, direito à liberdade também. Às vezes as pessoas acham, eu tenho liberdade, eu vou para o meu Facebook, eu vou difamar qualquer pessoa, mas eu estou na minha liberdade. Não, você não tem liberdade de expressão para difamar ninguém. A sua liberdade de expressão é para manifestar o seu pensamento, de maneira a não machucar ninguém, tá? Ou a liberdade religiosa também, a minha liberdade religiosa não me permite interferir na liberdade religiosa do outro. Então, vamos sempre estar focados nessa ideia aqui. Liberdade, o direito à vida, a liberdade, a igualdade e a segurança e a própria propriedade, todos eles vão ser sujeitos à razoabilidade e proporcionalidade para que eles possam se manter no mundo ideal, digamos assim. Aí tu passa aí, Magda. Enquanto eu passo, Rômulo, tu entendeu? Ficou claro? Sim, entendi. Ficou claro. Valeu, amor. Deixa eu ver. Acho que alguém lá no chat também fez uma pergunta. Missão. Sim, vamos lá. José Augusto? José Augusto. Alguém vai fazer uma pergunta? Eu já mandei a pergunta para o chat, ele olhou. Era só para avisar para ele que tinha uma pergunta no chat. Sim. José Augusto está perguntando, em caso de risco à vida da grávida, pode o aborto? Pode, só que eles consideram... todas as vezes que a mulher estiver correndo risco, a saúde dela estiver em risco, para ela manter aquela gestação, o aborto ele vai ser concedido pelo Poder Judiciário, mas tem que ser de maneira cabal, tem que ser um risco efetivo, não pode ser um risco presumido. Efetivamente tem que haver o risco. Imagine que aquela criança tem uma incompatibilidade sanguínea com ela e se ela continuar, ela vai morrer, não pode haver o aborto. Aí foi o princípio, o artigo 1. Pula esse, Magda, vamos lá para o 5º de novo. Tá, peraí, passando, né? Passando. Esse aí vocês podem dar uma olhada, pessoal, porque são princípios assim mais, digamos, mais teóricos do direito. Eu acho que importante mesmo para vocês é aqui, esse artigo 5º. Eu já li o caput para vocês, já li o inciso 1. Aqui nós vamos ter todos aqueles direitos que eu falei para vocês, de liberdade, igualdade, segurança, propriedade e direito à vida, eles vão estar, durante todos esses incisos do artigo 5º, sendo reforçados, vão ser dados vai ser dada uma nova roupagem a eles. Por exemplo, a liberdade. A liberdade vai ter a liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade profissional. A liberdade religiosa, todo mundo tem direito a professar sua fé. Não existe religião oficial no Brasil. Então, qualquer forma de uma religião qualquer religião que queira submeter a outra não vai encontrar respaldo. Por quê? Porque a manifestação do pensamento religioso ela vai ser livre. Aí isso vai cair também naquela questão que eu falei mais cedo, eu estava falando com a Magda e com vocês. O adventista ele tem liberdade religiosa, então ele pode